Fala, torcedor, tudo certo? O assunto desse vídeo é sobre as contratações do Grêmio, o que ele busca no mercado e por que ainda está demorando. Tá certo que a janela vai ficar aberta até o próximo dia 2 de setembro, se não me engano, 2 de setembro. E claro, o que o Grêmio está buscando, o que o Grêmio precisa para se reforçar. E essa demora, a sua tomada de decisão, tudo que vem acontecendo com o Grêmio, que não está tendo resultados fora de campo, e que atrapalha o seu desenvolvimento dentro das competições. Eu venho batendo sempre nessa tecla. Algumas pessoas não conseguem entender, mas dessa vez eu vou mostrar para vocês algo que todo mundo quer e o Grêmio não faz isso aqui, ó, para conseguir. Dá o like, se inscreve, ativa notificações e fazer parte junto comigo para eu continuar te trazendo algumas informações, algumas análises do que acontece com o Grêmio todos os dias. Gurizada, vamos falar o seguinte. A gente vai falar sobre, como está na capa, sobre Marcelo Groy. Nós vamos falar sobre o Arthur, alguns jogadores do Grêmio que foram convocados para a seleção e que não vão ter oportunidade no profissional, e que isso já é corriqueiro, a gente sabe disso. E também sobre o treinador. Eu fiz um vídeo passado que vai estar por aqui para vocês assistirem. Vocês vão até o final desse vídeo para assistir exatamente o que eu estou querendo dizer para vocês sobre as mudanças que o Grêmio sofre, né? Tá por aqui o vídeo, vão lá. Fica até o final para vocês entenderem exatamente sobre isso. Porque é o seguinte, mudança de treinador. Valeria a pena fazer uma mudança agora, mas se todo mundo está de acordo que o Grêmio está mal de treinador, precisa mudar, poderia até ser o título desse vídeo aqui a respeito do Vojvoda. Começa a corrida sobre Vojvoda. Agora é competições, ou a gente pode dizer que vai ter um leilão com o técnico Vojvoda. Por quê? Porque o Grêmio não está bem treinado, como a gente fala, está tendo uma certa dificuldade, mas muitas pessoas, assim como eu, acreditam que não é só o treinador o culpado, existe os bastidores e também a própria situação em que os jogadores têm uma certa dificuldade para executar o que é pedido. Só mudar o treinador às vezes não funciona, quem sabe mudar algumas peças, contratar jogadores que possam dar resultado. E aí a gente tem que ser um pouco coerente, porque o próprio Mano Menezes, ele também passa por isso, porque ele pediu reforços, começa a chegar tardiamente, mas chega, e agora que ele vai começar a desfrutar do que ele está pedindo, ele será demitido? Ou seja, fazer mais uma mudança agora, uma ruptura, pode ser que atrapalhe muito a situação do que o Grêmio tenta buscar ou se manter numa primeira divisão. Mas no lado de lá do Esporte Clube Internacional, o técnico Roger Machado também está passando por uma certa dificuldade, uma turbulência muito grande. E isso pode ser que atrapalhe os planos do próprio Esporte Clube, em que a gente, como gremista, queremos mais que eles caiam em todas as competições. Mas o técnico Roger Machado pode ser demitido. E o Vojvoda também do lado de lá, um treinador que está sendo cogitado nos bastidores. No Grêmio também está sendo cogitado. E no Santos, que neste momento que estou gravando o vídeo, está jogando contra o Juventude e tomando uma pressão lá em São Paulo, também pode ser que consiga fazer uma investida e leve o Vojvoda para tentar ajustar esse time. Ou seja, uma crise em três grandes, e o Vojvoda é o cara que está aí como o treinador que pode ser que ajuste um time agora para o próximo ano entrar com um projeto como ele gosta. Mas quando eu falo sobre isso do Vojvoda, as pessoas não me levem a mal. Eu estou colocando, não que o Grêmio teria que contratar o Vojvoda, eu acho que não seria o momento. O momento era um tempo atrás, quando deu a parada da Copa, que poderia então fazer uma ruptura novamente, e aí da Super Campeonato Mundial, e aí trazer o Vojvoda. Então acho que agora não é o correto, a minha visão não é o correto. Mas por que eu coloco esse ponto? O que eu quero dizer para vocês? Em tudo que a gente fala sobre contratações, aí eu entro no lado do nosso querido Marcelo Groy.
Gosto muito do Marcelo Groy, um goleiro que o Grêmio precisa ter. A gente sabe que, como é dito pelos antigos, né, e eu faço parte dessa escola que aprendeu desde pequeno que um grande time começa por um grande goleiro. E a gente já sabe que o Marcelo Groy não precisa provar mais nada para ninguém. E por que o Grêmio não contrata o Marcelo Groy? Bom, o que se fala nos bastidores, conversando com alguns colegas, é que o Grêmio analisa a possibilidade de contratar Marcelo Groy. O momento em que o Grêmio está vivendo agora não é momento de analisar Marcelo Groy. É o momento de chamar ele quanto tu quer, vem aqui, vamos assinar 2 anos de contrato, é isso? Tu quer encerrar a carreira, quer jogar até os 40, então vamos colocar até os 40 o contrato para ti. Marcelo Groy não é jogador, não é goleiro para te ficar analisando se ele serve ou não serve. Nós não estamos contratando um Vanderlei com 36, 37 anos, um Paulo Vitor com 34 anos. A gente não está contratando esses goleiros. Agora a gente percebe que o Thiago Volpi também é aquele goleiro que não é esse cara que tu precisa analisar. E parece que o Grêmio não analisou o Thiago Volpi, né? Trouxe da forma que deu. Agora, Marcelo Groy, convenhamos, né? A diretoria continua cometendo seus mesmos erros, em querer não trazer jogadores que foram ídolos, e acontece esse tipo de coisa. Marcelo Groy tem que vir e vestir a camisa. E o Jefferson, o FBI Tricolor, descobriu que o Marcelo Groy estava chegando em Porto Alegre e foi no aeroporto prestigiar a chegada dele, né? E parece que fez aquela brincadeirinha lá de que, e aí, tá voltando? E ele deu aquela risadinha. Quem sabe, né? Então, pois é, então tem esse detalhe aí a respeito do Marcelo Groy. O Grêmio precisa. O que a gente tem aqui de bastidor é que é um movimento feito do Marcelo Groy, feito pelo Marcelo Marques, o candidato a presidente, que provavelmente será o presidente do Grêmio no próximo triênio. E é uma exigência dele ter o Marcelo Groy na equipe. E isso derruba toda a tese, tudo o que é relacionado ao Alberto Guerra, sobre repatriar ídolos, ex-jogadores. Então ele acaba sofrendo uma pressão em que as coisas atrapalham até o próprio dia a dia do que está acontecendo no Grêmio. Porque o cara já está se metendo, e tem que se meter de uma vez, porque ele não vai querer pegar o Grêmio numa Série B. Ele quer levar o Grêmio aos grandes títulos porque ele tem poder de investimento. Mas não quer investir agora. Então ele está fazendo alguns movimentos para dizer para o Grêmio, ó, tá aqui, e quando eu assumir, o resto é comigo. E tá tendo uma rusga aí. E quando eu digo que tá tendo uma rusga aí, eu já falo a respeito do próprio zagueiro que o Grêmio contratou, do Balbuena. O Mano Menezes pediu o Balbuena. E o Grêmio estava negociando e tal. O Grêmio vai anunciar o Balbuena, tá tudo próximo, contrato acertado, parará. Daqui a pouco chegou na hora assim, vai ser hoje? Não, opa, deu uma recuada. O que aconteceu? Não, o Balbuena não aceitou alguns termos que foi colocado no contrato. E aí tu acaba descobrindo que houve uma mudança no contrato, mas não por parte do Balbuena, e sim por parte do Grêmio. E aí eu faço a crítica de novo. O Grêmio não conseguiu contratar 30 dias um jogador que estava livre no mercado, não conseguiu contratar e fazer um acerto com o cara, chegou na hora, o Grêmio tentou fazer mais uma mudança, e aí a confiança que tu tenta colocar pro jogador para ele vestir a camisa já cai por terra ali, porque o cara já sabe que não dá para confiar no que está acontecendo. E isso é um reflexo em todos os outros quesitos, os outros jogadores, principalmente jogadores de categoria de base que estão chegando, podendo vestir a camisa do Grêmio e estão pedindo para ir embora porque sabem que não vai acontecer o que foi prometido anteriormente. E assim por diante se segue. E Marcelo Groy, quando eu escuto a frase de que o Grêmio analisa a possibilidade de contratar Marcelo Groy, cara, isso me dá uma dor no ouvido, assim, me atrapalha, me deixa perturbado com uma situação dessa que prova que os caras não estão pensando no Grêmio. Não estão pensando no Grêmio. É impressionante o que acaba acontecendo com o Grêmio a partir de agora. E aí quando o Marcelo Marques resolve vir e impor algumas coisas que a gente está vendo, que é o Marcelo Groy
Roger Guedes, que deve ser contratado, né? O Paulo Pintobeiro, o empresário dele, está viajando, deve estar chegando já para negociar, quando você estiver assistindo esse vídeo, para contratar, né, para negociar a saída do Roger Guedes para a chegada no Grêmio, que ele já aceitou jogar no Grêmio, com um projeto apresentado para ele em 4 anos de contrato, garoto propaganda e tal. A gente começa a entender que, cara, Marcelo Marques é o cara que vai fazer a diferença. E o Grêmio tem que abrir a mão de uma vez e parar de picunha e acertar com quem precisa. O Marcelo Groy está ali, precisa ser contratado. E o Grêmio não faz esse movimento. E eu penso, sabe, no que mais? Que vai demorar ainda para isso. Isso vai demorar para acontecer. Porque o Grêmio tem um outro detalhe. O Grêmio está sem lateral direito. E faz tempo. E agora nem o zagueiro que jogava de lateral direito está disponível para jogar. Ele também está lesionado. Olha que louco. O Grêmio tinha 3 laterais direitos e agora não tem nenhum. E nem o zagueiro que era lateral direito está jogando. Conseguiu entender a bagunça que virou? Virou uma bagunça. O Grêmio não tem um lateral direito. A janela está aberta desde o dia 10 de julho. Nós estamos no dia 4 de agosto e o Grêmio não contratou um lateral direito. E acabou vendendo um. Como que tu pensa num planejamento para montar uma equipe, num grupo, para tentar ficar entre os primeiros da competição? Assim, que fique em 6º lugar, 7º, para torcer por um G7. Não tem como. Tu não contratou um lateral direito. Ah, mas e se contrata qualquer um? Bom, não é se contrata qualquer um. Eu posso dizer para vocês que insistiram, não foram atrás e torraram dinheiro com Lucas Esteves e Luan Cândido, que nem joga. E tinha lateral esquerdo no grupo, tinha lateral esquerdo na base. Por que não botou os guri para jogar, em vez de colocar esses pé de rato e que não dão resultado? Que só dizem que tem raça. Então bota um gremista para jogar, se é para ter raça. Tenho certeza que vai funcionar. Como o Igor Serrote. Tem raça, vontade e correspondeu e foi vendido. E aí? Daqui a pouco tivesse colocado o Zé Guilherme no início do ano, o Grêmio já tinha vendido ele, tinha feito dinheiro. Que hoje o Grêmio faz dinheiro para pagar conta. O Grêmio não faz dinheiro para contratar. O Grêmio está vendendo os guri da base para pagar conta. É isso. O Grêmio não tem mais de onde arrecadar dinheiro até o final do ano. Agora precisa juntar para encerrar o ano dignamente. Pelo menos com tudo em dia. É isso que está acontecendo. E aí tu vai confiar como na diretoria? O João Lucas, que é o lateral direito do Juventude, que veio para ser de grupo, 3 meses fora, jogou e se lesionou. Me explica, não é a direção, não é o departamento médico, é o jogador. Não serve. Mas e aí eu fico pensando, será que o Marcelo Groy sabe dessa bagunça toda? Ou será que realmente o Grêmio fez algum contato com o Marcelo Groy para ser contratado? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque, olha, convenhamos, não dá para acreditar que essas coisas vão acontecer no Grêmio. De tão demorado que é. E a janela vai até o próximo dia 2. Então tem tempo. O Grêmio sempre deixa para o final, para pegar as rebarbas. Tá ali. Trouxe Balbuena, força, né, briga, discussão e embateção para poder trazer o zagueiro que o treinador pediu. Trouxeram um volante que ainda não jogou, e aí vocês acreditam que vai chegar o Marcelo Groy assim, só no amor? Não vai. Vai ter muita discussão, muita briga, assim como precisa contratar um lateral direito. Precisa botar um primeiro volante, um volante que sabe sair jogando. Precisa de mais um atacante. É isso que precisa. E aí, o meia que o Grêmio está buscando é o Arthur, que eu acho que, tudo bem, até pode ser que consiga trazer ele, mas ele ganha mais de 3 milhões de reais. Ele pediu 3 milhões para jogar no Grêmio. Ele vê com bons olhos voltar, está sabendo o que está acontecendo no clube, essas movimentações, os investimentos que vão chegar, a compra da arena, tudo isso ele sabe. Então, é um momento, de repente, ele vir fazer um grande contrato no Grêmio. E por que não? Mesmo tendo mercado na Europa. Mas será que vai ser tão fácil fazer esse investimento? Gastar tanto com ele, fazer essa mexida, forçar o cara a vir? E nem a forçar, né?
É dizer para ele, vem, mas é muito caro. É a pedida. É a pedida. Tem jogador no Grêmio que pediu, o Lua Cândido ganha 500 pau. Pediram, pagaram, e aí o cara nem joga. Você sabe qual é o salário do Thiago Volpe? E aí depois não vem dizer para mim em que esses jogadores fizeram força para vir jogar no Grêmio. O Camilo fez força para vir jogar no Grêmio. O Lucas Esteves queria estar aqui. Vamos lá, né? Convenhamos. É umas situações assim que chega a doer, né? De tanto amadorismo que acontece. Tanto amadorismo. E aí, curiosamente, né? Os jovens do Grêmio, que não servem para nada, foram chamados para a seleção sub-17. E isso é interessante porque o Grêmio sempre teve jogadores convocados para o sub-17, para a seleção, e acabam se tornando aqueles jogadores que vão ter um futuro muito bom no clube. Mas quando chega próximo de ser profissionalizado e jogar no profissional, eles acabam indo embora de graça. Né? E isso é mais uma situação e que acaba acontecendo porque o Grêmio teve 5 jogadores convocados para a seleção sub-17 e entre eles está o Gabriel Mack. 5 jogadores da base do Grêmio foram convocados para a seleção sub-17 para 2 amistosos contra a Costa Rica. Os jogadores é o goleiro Gabriel Menegon, o zagueiro Luiz Eduardo, que todo mundo queria no profissional, ele ainda tem 17 anos. Então, todo mundo queria no profissional, ele tem 17 anos. Esquecem que o zagueiro de pé direito que o Grêmio tem é o Natan. Natan, não o que foi para o Juventude, o Natan. Vocês podem procurar o Natan, zagueiro de pé direito. Joga muito. E o Grêmio não dá oportunidade para ele. O meia Thiaguinho, os atacantes Gabriel Mack e o Benjamin Santos. Olha, eles vão ficar fora do Grêmio a partir do dia 15 de agosto, nos jogos que vão acontecer lá em Florianópolis no dia 21 e 24 de agosto. É um jogo que vai a preparação para a Copa do Mundo que vai acontecer no Catar, em novembro. Olha só, o Gabriel Mack é o mais conhecido, todo mundo sabe, já está treinando profissional, teve na mira do Chelsea, que quase foi vendido, o Grêmio tentou forçar aquela venda, né, e agora está sendo sondado pelo Shakhtar. E já tem gente reclamando que não tem que vender. Olha, se é para pagar 20 ou 30 milhões de euros pelo jogador, né, de 17 anos, manda, já faz. Né, e usa esse dinheiro para contratar mais jogadores e reforçar o time. Aí sim vale. Assim como o Flamengo fez com o Vinícius Júnior. Fez 17 anos, vendeu. Assim vale. Só que o Vinícius Júnior foi vendido por 50 milhões de euros, se eu não me engano. Mas se botarem 25, 30 milhões de euros no Gabriel Mack, faça a venda. Eu concordo que tem que ser feito. O goleiro, o Gabriel Menegon, ele está no Grêmio desde junho de 2019. Né? Ele ingressou no time sub-11 do Grêmio. Ele é natural de Sapiranga. O Luiz Eduardo tem 17 anos, é o zagueiro, que é um pouco mais conhecido, né? Já jogou pela seleção. E ele treina já no sub-20, né? Também já treinou no profissional, mas ele joga pelo sub-20 e treina com o profissional. Então, assim, e o Thiaguinho, que tem 17 anos, é as revelações, aquele meia que pisa na bola, que sabe sair jogando, que ajeita meio de campo, que sabe marcar. Ele tem um estilo muito parecido com o Matheus Henrique. Parecido, estilo de jogar parecido. Não é igual, Matheus Henrique. Não é comparando ele, é estilo parecido. E pode ser que é um dos jogadores que poderia surgir agora nesse time do Mano Menezes. Mas ele não vai ser chamado pelo Mano Menezes. Porque existem esses detalhes que eu digo sobre o time do Grêmio. Sobre a estrutura do que o Grêmio usa hoje. A comissão formada pelo Alberto Guerra, em que tem algumas rusgas com alguns empresários. E aí esses jogadores que estão no sub-20 e até mesmo do sub-17 pedem para ir embora. Porque os jogadores sabem que o problema é com o empresário, então vamos tirar daqui, o empresário convence o jogador que quer ir embora, o jogador vai. E aí tu perde atletas que poderiam vender, que poderiam render, e não acontece. E eu falei aqui, tem um vídeo aqui no meu canal sobre os jogadores que foram embora. E outro que pode ir embora a qualquer momento era o Jefinho, que o Grêmio estava renovando, né? Mas por que não vir uma proposta e acabar mandando ele embora? Curiosamente, alguns bons jogadores que podem ser diferenciados são jogadores de alguns empresários que têm
exigem, né, fazem uma exigência um pouco maior em cima do próprio Grêmio, da própria direção, para que as coisas funcionem, né, como eles querem. É isso. E aí dá embate, dá briga, porque o Grêmio quer ter uma forma de atuar e o empresário quer ter outra. E aí o empresário tira o jogador do clube. Falei no vídeo passado que o Lucas Leiva tirou o filho dele do Grêmio e o Marcelo Oliveira tirou o filho dele do Grêmio. Inclusive o Marcelo Oliveira mandou o filho dele para o Inter e o Lucas Leiva mandou o filho dele para o São José. Porque sabe que as coisas não estão andando bem. E aí? Tudo que eu falei sobre vocês, esqueci de pedir o like. Se tu chegou até aqui, então dá o like. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, chegou aqui. E dá essa moral aí, comenta o que vocês acharam de todos esses assuntos, porque continuo dizendo, a diretoria chupa bala. Essa é a frase certa. E deixa passar os grandes jogadores em que poderiam dar algum resultado para o Grêmio. Vocês não acham? Eu tenho total certeza. Vai, vem comigo, vem. Daqui a pouco a gente volta.